Daverson Brum Silva Costa é um futebolista brasileiro que atua como centroavante e atualmente joga pelo Cuiabá. Começou a carreira em 2011 no Grêmio Mangaratibense e disputava à época a Série C do Campeonato Carioca. Em 2 anos no clube, disputou 31 jogos e anotou 18 gols. Passou por um período de testes no Benfica B, agradou e foi contratado no dia 5 de setembro de 2012 por 3 temporadas. Estreou pelo time português no dia 19 de setembro de 2012, frente ao Tondela. Marcou seu primeiro gol no dia 10 de novembro de 2012, numa vitória de 2-1 contra o Oliveirense. No ano seguinte, em 6 de agosto de 2013, foi contratado pelo Belenenses, onde marcou 12 gols em 34 jogos pelo clube. Teve lesões no período e ficou em tratamento até o fim de seu contrato. No dia 2 de fevereiro de 2015, foi emprestado ao Colônia da Alemanha, onde permaneceu por 6 meses e marcou seu primeiro gol no dia 8 de março contra o Frankfurt. Chegou ao futebol espanhol no dia 27 de julho de 2015, assinando por 4 anos com o Levante. Realizou sua estreia no dia 23 de agosto na derrota contra o Celta de Vigo. Marcou seu primeiro gol na elite do futebol espanhol no dia 23 de setembro, anotando no último minuto da partida contra o Eibar e selando o empate em 2-2. Terminou o campeonato com 12 gols em 23 jogos. Após o rebaixamento do Levante, no dia 21 de julho de 2016, foi emprestado por 1 ano para o Alavés. Marcou seu primeiro gol pelo clube no dia 10 de setembro, quando abriu o placar contra o Barcelona, em pleno Camp Nou, na vitória do seu time por 2-1. Também balançou as redes em outro gigante mundial, o Real Madrid, marcando o único gol do Alavés numa derrota por 4-1. Ambos os jogos foram pela La Liga. O clube terminou a temporada 2016-2017 na 9ª colocação da La Liga. Foi finalista e vice-campeão da Copa Rei, perdendo a finalíssima por 3-1 para o Barcelona em partida realizada no Vicente Calderón. Indicado pelo técnico Cuca, no dia 11 de julho de 2017, assinou por 5 anos com o Palmeiras. Em 2018, atuou em 26 partidas do Brasileiro, marcando 9 gols importantes para a campanha do título brasileiro, como nas 9 vitórias nos clássicos contra São Paulo e Corinthians, além de ter concedido 2 assistências. Terminou a temporada como campeão brasileiro, tendo feito o gol do título na vitória de 1-0 diante do Vasco da Gama. Foi anunciado como reforço do Getafe no dia 20 de janeiro de 2020. O atacante deixou o Getafe em junho do mesmo ano, após o clube espanhol decidir não exercer o direito de compra. No dia 15 de agosto de 2020, foi emprestado ao Alavés. O acordo do atacante com o clube espanhol seria válido até o fim de 2021. Entretanto, em maio, Daverson anunciou que não permaneceria no clube espanhol e assim retornou ao Palmeiras. O atacante foi reintegrado ao elenco palmeirense em junho de 2021. Voltou a atuar dias depois num clássico contra o Corinthians pelo Brasileiro, e na partida seguinte marcou seu primeiro gol na volta ao clube, uma vitória por 3-0 contra o Juventude. Em novembro de 2021, pela final da Libertadores contra o Flamengo, o atacante entrou em campo no início da prorrogação e marcou o segundo gol do Alviverde na vitória por 2-1, após falha de Andréas Pereira. Daverson pressionou o meia rubro-negro, roubou a bola e finalizou na saída de Diego Alves para fazer o gol do título. Atuou pela última vez pelo Palmeiras em março de 2022, no empate por 1-1 contra o Red Bull Bragantino pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Daverson entrou no segundo tempo, fez o gol de empate em cobrança de pênalti e pouco depois foi expulso por reclamação com a arbitragem. Em abril, com o contrato próximo do fim, o atacante e a diretoria do Palmeiras entraram em acordo de que o centroavante não seria mais relacionado para os jogos, participando apenas de treinos com o restante do grupo. Ao todo, contando suas 2 passagens pelo Palmeiras, Daverson atuou 144 jogos e marcou 31 gols. O jogador foi liberado de suas obrigações oficialmente no final de maio. Em agosto de 2022, foi anunciado como novo reforço do Cuiabá. Estreou pela equipe no dia 13 de agosto em uma vitória em casa por 1-0 contra o Juventude,
válida pelo Campeonato Brasileiro. O atacante marcou seu primeiro gol pelo Dourado no dia 4 de setembro, no empate em 1-1 contra o São Paulo, ao balançar as redes no dia 6 de agosto de 2023, uma vitória por 3-0 contra o Flamengo. Válida pela 18ª rodada do Brasileirão, Daverson chegou ao seu quarto gol contra o rubro-negro, sendo 3 pelo Palmeiras e 1 pelo Cuiabá. Na comemoração, o jogador festejou muito e beijou a tatuagem da Libertadores conquistada em 2021. Daverson iniciou bem o ano de 2024, o triunfo contra o Dom Bosco no dia 27 de janeiro, válido pelo Campeonato Mato Grossense. O atacante marcou 2 vezes e ajudou a sua equipe a golear por 5-0. Durante sua passagem pelo Palmeiras, Daverson ficou conhecido por acumular algumas polêmicas e expulsões devido ao seu comportamento nas partidas. Uma delas foi um cuspe em Richard, no Derby Paulista em 2019, o qual ocasionou uma suspensão de 6 partidas no Campeonato Paulista. Nessa época, chegou a ser suspenso das 3 competições diferentes que o Palmeiras participava: Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil ao mesmo tempo. Em novembro de 2018, o jogador atribuiu esses comportamentos a um chip na sua cabeça. Em 28 de setembro de 2021, Daverson foi protagonista de um episódio na partida de volta das semifinais da Libertadores contra o Atlético Mineiro. O placar estava 1-0 para a equipe mineira e os atletas reservas do Palmeiras aqueciam na linha lateral. Entre eles, Daverson. Momentos antes do gol de empate da equipe alviverde, o centroavante invadiu o gramado, com a jogada em andamento. O VAR, liderado pelo argentino Andrés Cunha, chegou a alertar o árbitro de campo, o colombiano Vilmar Roldan, sobre a possível irregularidade, mas a decisão de Roldan foi de que o centroavante não afetou a conclusão da jogada e o gol foi validado. O jogo terminou em 1-1 e os paulistas se classificaram para o critério do gol fora de casa, já que a primeira partida terminou em 0-0. Dias depois do ocorrido, o Atlético Mineiro chegou a protocolar uma reclamação à Conmebol pedindo a anulação da partida. Entretanto, a entidade rejeitou o pedido e manteve o resultado. Como títulos em sua carreira, conquistou pelo Palmeiras o Brasileiro de 2018, a Copa Libertadores de 2021, a Recopa Sul-Americana de 2022 e o Campeonato Paulista de 2022. Pelo Cuiabá, conquistou o Campeonato Mato Grossense 2023 e 2024. Como prêmios individuais, foi o melhor jogador da final da Libertadores de 2021. E como recorde pessoal, foi o maior artilheiro do Cuiabá no Campeonato Brasileiro com 18 gols. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para nos ajudar a chegar em 100 mil inscritos e para você ficar sabendo de histórias de outros jogadores assim como de Daverson. Conexão Fute e você, sempre conectados.